Shalom! Tudo bem? Bem-vindo de novo ao meu canal Pergunte a Jartov. O assunto de hoje, o assunto desse vídeo é bem crítico, estado de crise, estado de alerta. Eu fiz uma série de vídeos nesse canal sobre demônios, entidades e tudo. E tá aí no canal, são vários vídeos. Eu acho que chega a uns 15 vídeos só sobre demônios, entidades, essas coisas e tal. E assim como aconteceu quando eu falei sobre Cabala, eu não acredito em Cabala. A palavra Cabala, a palavra hebraica Cabala existe e eu utilizo. Eu fiz uma live no Facebook mostrando isso, vai lá, você pode assistir. E também tenho indicações aqui nesse mesmo canal sobre isso. E algumas pessoas confundem muito esse tipo de informação, porque no YouTube nem tudo se pode falar. Isso é uma verdade. Eu achava que era uma estratégia das pessoas. Não, nem tudo você pode falar. Você sabia? Se você não tem canal, você não sabe. Você sabia que tem algumas palavras que são proibidas falar no YouTube? Sabia disso? Pois é, eu sei. Assim que a gente coloca ele, o seu vídeo não pode ser editado, não pode ser colocado. O seu canal não pode ser formado. Tem. Então eu falei sobre demônios. Assim, eu não acredito em demônios. Fica até o final do vídeo que eu vou narrar, vou contar para vocês como é que surgiu a ideia. E vocês podem continuar acreditando ou não, isso é um direito de cada pessoa. Eu não acredito em demônios no sentido de seres que foram induzidos por um ser maligno central a ir contra o Criador do Universo. Os únicos seres que eu conheço, se você descobriu, você pode falar aí nos comentários. Os únicos seres que eu conheço que são capazes de ir contra o Eterno é o ser humano. Por causa da rebeldia, por causa da pequenez. É pequeno e se acha grande, então se acha maior, se acha mais poderoso. Mas os seres, raciocina comigo, seres de bilhões e bilhões de anos de existência acumulam uma experiência gigantesca. Será que eles não sabem que não podem vencer o Eterno? Seria uma perda de tempo extraordinária. Será que esses seres não têm outras coisas para fazer? Né? Então, não são seres contrários ao Eterno, não existe, não tem como. Não tem como alguém combater com o Eterno. Precisa muita fé para acreditar nisso, mas tudo bem. Como é que surgiu a ideia de demônio? Anos atrás, lá na Grécia, tinha um cidadão, deixa eu ver aqui, Aristóteles, Platão, Sócrates. Ele foi, se eu tiver errado, você pode me corrigir aí, tá? Ele foi considerado o homem mais sábio da época dele na Grécia. E quando ele foi perguntado sobre o que o tornava, o que o fazia tão sábio, ele disse que era um daimon. Teve uma época também que ele disse que era um pneuma, mas ele disse que era um daimon. Isso é uma palavra grega. Só que não tinha uma personificação. Era como se fosse um fôlego, sei lá, porque era uma palavra mais ou menos, entre aspas, cognata da palavra pneuma, que quer dizer ar, vento, sopro, respiração, fôlego, essas coisas em grego, tudo em grego. Ele era grego. E depois de um tempo, teve um cidadão que pegou essa palavra dele, daimon. O nome dele é Zenão de Sítio. Sítio com S mesmo. Sítio escrito com a letra S. Zenão de Sítio. Você vai procurar aí na internet. Essas informações estão na Enciclopédia Barça. Tá? Na Barça. No Mirador, na Larousse Cultural. Então você encontra isso sem muita dificuldade. Você pode botar aí quem foi Zenão de Sítio. Ele foi o criador da escola estoica. Escola estoica. Tá? Lá o estoicismo personificou a palavra daimon. Ou seja, eles pegaram a palavra daimon, que era uma palavra comum para alguma coisa que move outra pessoa, tipo uma inclinação, um dom, uma unção, e transformou esta palavra em uma pessoa, personificou, deu forma, deu vida, deu força a essa palavra, transformando-o
uma expressão que tivesse características humanas, só que do lado perverso. Isso foi desenvolvido com o tempo na escola estoica fundada por Zenão de Sítio. Isso aí, nós estamos na Grécia. Aí o Império Romano invade a Grécia. Todo mundo sabe disso. O Império Romano invade a Grécia. E pega essa ideia já pronta da escola estoica e aplica na escritura. Durante os concílios, eles aplicaram a personificação da palavra daimon dentro da escritura. E de lá para cá, todo mundo acredita que daimon é demônio, no sentido de um ser cruel, rebelde contra Deus. Percebeu? Ah, Jastóvio, mas como é que eu vou ver isso? Pesquise. Pesquise. Nem tudo. Às vezes a pessoa quer um estudo de mão beijada, tudo já mastigado. Gente, acorda. Acorda. Você tem que ter a capacidade intelectual de pelo menos fazer uma pesquisa. Entendeu? Então essa é a história real da origem da palavra demônio. Agora, que existem seres superiores que são contrários à vida eterna do ser humano, é óbvio que sim. É óbvio que sim. Mas não contra o eterno. Eles não são burros. Burro é o ser humano que está sempre contrário ao eterno. O eterno está dizendo, faça assim, ele faz assim. Não faça assim, ele vai e faz. Burro é o ser humano. Mas seres que acumulam experiências absurdas durante milhares, centenas de milhares de anos, nunca vai olhar o eterno e tentar combatê-lo. Isso não existe, entendeu? É daí em diante formaram-se doutrinas que representam uma batalha entre o bem e o mal. Então, se você quiser continuar, estou apenas esclarecendo e dando dados, dando informações que estão em livros, estão registrados, mas se você quiser continuar espiritualizando, então, quem sou eu para falar alguma coisa? Tá? Minha função aqui é apenas didática, é informativa, tá certo? Então essa é a origem da palavra demônio, ou a origem do demônio, né? A origem do demônio é essa aí. A mesma coisa vale para Satanás, diabo, tem as mesmas origens. São palavras que vieram de outros idiomas, de outras expressões e que foi desenvolvida com o tempo, foi personificada com o tempo. Daí em diante, a cada concílio é colocado um item aqui, outro ali, um item aqui, outro ali, e forma um personagem extraordinário. É tão extraordinário esse personagem central, por exemplo, Satanás, que as pessoas preferem acreditar mais em Satanás. Porque se você olhar bem, vamos colocar um desenho animado só para a gente entender. Se você acredita em Batman, você é obrigado a acreditar no Coringa, porque ele é arqui-inimigo. Se você acredita em Super-Homem, você é obrigado a acreditar em Lex Luthor, porque é arqui-inimigo. Então arqui-inimigo é isso, é que existem dois seres. Então se você acredita em Satanás, se você acredita nessa perspectiva, você acredita em Deus, você é obrigado a acreditar em Satanás, porque existem textos falando sobre ele. Porém, esses textos vieram da Grécia, não vieram da Escritura, foram colocados na Escritura pelo Império Romano. Entende? Então, por isso que o Eterno, em Isaías, diz, olha, eu faço o bem e crio o mal. Eu, o Eterno, faço todas essas coisas. Não cedo minha honra a ninguém. Ou seja, ele está dizendo que não tem nenhum ser capaz de se igualar a ele. Então não tem nenhum ser capaz de querer tomar trono. Não existe. Não existe um ser capaz de pensar em tomar um trono. Existem textos mal traduzidos e mal interpretados. Eu estou prestes a fazer uma série de vídeos sobre assuntos extremamente polêmicos. Mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. O que mais me assombra nisso tudo, né, Satanás, diabo, demônio, é você ter chegado até aqui e não ter deixado o seu like. É você ter assistido esse vídeo e não ter, se não for inscrito, e não se inscreveu ainda. Ué, tá faltando o quê? Você não vai ser assombrado por se inscrever no canal e nem deixar seu like. Deixe seu comentário também.
Ó, Jartov, eu achei isso ruim, o que você falou. Deixa seu comentário. Eu vou ver, vou responder se for o caso. E compartilhe para que as pessoas não sejam mais assombradas por um ser que foi criado por uma escola. Tá bom? E nos veremos no próximo vídeo. Shalom.